Existe um som dentro da sua casa que provavelmente passa despercebido. Ele não vem do berço, não vem da rua, não vem das coisas que você imagina que estão deixando seu bebê irritado. É um som pequeno, cotidiano, quase invisível, mas capaz de ativar o sistema nervoso de um bebê em segundos. É curioso como nós, adultos, aprendemos a ignorar barulhos que se repetem todos os dias. Chamamos isso de filtro sensorial. O cérebro decide o que importa e o que pode ser silenciado. Só que o cérebro de um bebê ainda não sabe fazer isso. Ele não filtra e ele sente tudo. Cada microvariação sonora entra direto no corpo dele como um alerta. E não estamos falando de gritos, brigas ou música alta. Estamos falando de um ruído tão comum que quase ninguém associa ao choro, à irritação, ao sono picado ou até mesmo a episódios de agitação sem motivo aparente. Esse som mora na cozinha, no quarto, no corredor, no banheiro e ele acompanha a rotina da casa como se fosse parte natural dela. Mas no cérebro de um bebê, ele funciona como um gatilho silencioso, capaz de gerar estresse fisiológico, liberar adrenalina e impedir que o corpo entre no estado de calma que é o necessário para brincar, mamar, dormir ou simplesmente existir com tranquilidade. O mais impressionante, praticamente todas as mães convivem com esse som diariamente, sem saber que ele está desregulando o bebê. E hoje você vai descobrir qual é esse som, por que ele é tão nocivo e como ajustar o ambiente de forma simples, sem reformas, sem gastos e sem pressionar a si mesma, para devolver ao seu bebê algo que ele realmente precisa, um campo sensorial seguro. Muitas mães passam meses tentando entender por que os filhos parecem entrar em ciclos intermináveis de irritação. Trocam fraldas, ajustam rotinas, seguem métodos de sono, leem livros, assistem vídeos e mesmo assim, algo não encaixa. O bebê continua inquieto, existe ainda o choro sem causa aparente. E o corpo fica rígido, o sono fragmentado, o colo acalma, mas não por muito tempo. Parece que tudo funciona mais ou menos, como se faltasse uma peça invisível. Aquela peça que ninguém comenta, mas que muda tudo. É justamente sobre essa peça que vamos falar hoje. Vou dividir aqui esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos entrar no coração do tema. Vamos falar sobre o som que desregula o bebê e toda mãe tem dentro de casa. Já a segunda parte, eu vou trabalhar o lado prático. O que fazer depois que você descobre que o ambiente sonoro está desregulando seu bebê. Então é importante que você assista esse primeiro vídeo para entender quais são esses sons e depois você ir para o segundo vídeo que vamos colocar em prática tudo que estamos vendo aqui, tudo bem? Bom, se você é nova aqui, eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta especialista em desenvolvimento infantil, maternidade sensorial e ambientes que regulam o sistema nervoso de mães e bebês. Eu trabalho unindo a neurociência, espiritualidade prática e design emocional para ajudar famílias a criarem casas que acolhem e não drenam. E o tema de hoje é um dos mais transformadores que já estudei, que é o ambiente sonoro. Quase nenhuma mãe foi ensinada a observar o som da casa. Nós fomos orientadas a olhar para o bebê, para a rotina e para o comportamento, mas o som é como uma segunda pele que envolve a criança o tempo inteiro. Ele pode proteger ou pode ativar. Hoje você vai entender como identificar os sons que desregulam, como a gente elimina ou melhor, a gente pode suavizá-lo. E como criar um campo sensorial que vai trabalhar ao seu favor, mesmo que você more em apartamento, tenha outros filhos ou viva numa rotina agitada. O objetivo aqui não é buscar perfeição, lembre-se, esse não é o canal da mãe perfeita, mas da mãe consciente, porque quando a mãe enxerga o ambiente começa a trabalhar com ela e não contra ela. Bora lá a mais um vídeo? O som que desregula o bebê não é o que você imagina. A maioria das mães pensa que o grande vilão
é o barulho externo. Obras, carros, vizinhos, televisão alta. Claro, esses ruídos incomodam, mas não são eles que no dia a dia mais afetam o sistema nervoso de um bebê. O som mais estressante para o corpo, ainda imaturo, de uma criança pequena é aquele que se repete de maneira irregular, nem alto nem intenso, irregular. Por que isso? O sistema nervoso humano é profundamente sensível a padrões, que são ritmos estáveis, né? E eles trazem a segurança. Já quando a gente está em ritmos imprevisíveis, eles vão trazer alerta. É por isso que o som do útero é tão calmante. Ele é constante, repetitivo, sem picos. E ele envolve, ele sustenta, ele cria previsibilidade. E é previsibilidade para um bebê que é o sinônimo de sobrevivência. Agora pense no oposto. Sons que começam e param, rangem, vibram, de repente estala, bate, assovia, sabe essa oscilação? São sons que o corpo não consegue prever. E é exatamente daí que vem o grande problema da maioria das casas. O som mais comum que ativa o sistema de alerta do bebê é o ruído intermitente de eletrodomésticos, especialmente de microvariações do ar-condicionado, das geladeiras antigas, motores vibratórios e rangidos de portas, por exemplo. Ou até mesmo os móveis que fazem ruídos repetitivos, sabe, em pequenas doses. Pois é, o bebê ele não filtra esses sons. Ele não entende que são inofensivos. O cérebro interpreta como um estímulo novo. E o estímulo novo, outro estímulo novo, ou seja, são microgatilhos após o outro. É como se alguém batesse levemente no ombro dele o dia inteiro. Não dói, mas irrita. Exatamente, não machuca, mas desgasta. Não vai assustar, mas vai impedir que o corpo dele entre em repouso verdadeiro. E quando isso acontece, 3 efeitos aparecem. O primeiro efeito é que o bebê aparece sempre pronto para reagir. O corpo dele fica mais rígido, os bracinhos abrem em susto mais facilmente. O colo ele funciona, mas não aprofunda a calma. O bebê ele relaxa superficialmente, mas não vai cair no estado fisiológico profundo de segurança, sabe? E o segundo ponto aqui é que o sono ele vai se fragmentar. Isso porque o cérebro do bebê em alerta ele não consegue permanecer muito tempo na fase de sono leve sem despertar diante de um estímulo sonoro irregular. A mãe acha que é refluxo, rotina, fome, mas muitas vezes é só um motor vibrando de maneira intermitente. Você coloca o bebê para dormir e justo quando ele está prestes a entrar na primeira fase do sono profundo, o compressor da geladeira liga. Aí não é muito alto, mas ele é irregular. E aí o sistema nervoso faz o quê? Interpreta como alerta, né? E a terceira é a irritação cumulativa. O bebê ele não chora por causa do som em si, ele chora porque o corpo não descansa. Aí a falta de descanso vai gerar a irritação. E essa irritação vira comportamento, né? Muitos episódios de dificuldade comportamental nos primeiros anos têm base sensorial e não emocional. É o corpo tentando lidar com um ambiente que exige mais do que ele consegue processar. Agora, a boa notícia, e isso traz alívio para muitas mães, é que esse problema pode ser resolvido com ajustes simples, conscientes e nada caros. Não envolve reforma, não envolve silêncio absoluto, não se preocupe, e não envolve uma casa perfeita. Envolve observar, testar e ajustar, tá? Então aqui vai o primeiro passo: identificar. O exercício é simples. Em algum momento do dia, quando sua casa estiver relativamente quieta, pare no meio do ambiente e feche os olhos. Escute de verdade, sabe? Ignore os sons distantes e foque no ambiente interno. Você vai perceber pelo menos 2 ou 3 sons que fazem parte da paisagem doméstica e que você, como adulta, já aprendeu a ignorar. Esses sons, para o bebê, que são os estímulos ativos. Aí a pergunta é: esses
sons, eles são constantes ou intermitentes. Se forem constantes, eles tendem, né, a ser tolerados melhor, como ventiladores ou ruídos contínuos leves, né, mais suaves. Agora, os intermitentes que são um problema. O motor que liga e desliga, porta que range, o piso que estala, exaustores que vibram irregularmente, né? Então, depois de você identificar, vem o segundo passo, suavizar. Muitas vezes, colocar um apoio de feltro, ajustar a dobradiça, nivelar um móvel ou até mesmo reposicionar o berço já transforma o ambiente sensorial. E em outros casos, vale até adicionar um ruído branco suave e contínuo, sabe? Não para abafar o mundo, mas para criar a previsibilidade sonora que teu filho precisa. O ruído branco, ele funciona porque ele imita o padrão do útero, que é constante, que é envolvente, sem picos. Aliás, ele já vem acostumado com isso há 9 meses, com esse som, né? E o terceiro passo é o mais importante. Você observa o corpo do seu bebê como termômetro. Ele é quem mostra se o ambiente está funcionando. Os ombrinhos dele estão relaxados, a respiração está profunda, o olhar fica mais suave, a sucção no peito ou na mamadeira está regularizada. O sono, ele prolonga alguns minutos a mais. Esses sinais são mais confiáveis que qualquer outra teoria. Tá? Qualquer teoria. Aliás, os sons vão ser mais sensíveis para alguns bebês e outros para outros bebês. Então aqui eu estou te trazendo uma ferramenta de identificação, né, que pode ser aplicada na sua casa. Se seu filho, né, ao observar, ele mostra que o ambiente está funcionando, então tá tudo certo. Você pode passar para o próximo vídeo, tá? O ambiente, ele não vai substituir o colo, principalmente não vai substituir vínculo ou a sua presença, mas ele sustenta esses elementos. Uma mãe regulada em um ambiente regulador cria um campo de segurança que o bebê absorve com facilidade. Bom, agora que você entendeu como o som atua no corpo do seu bebê, eu quero mostrar para você por que esse ruído afeta também você, a mãe, e como a regulação materna depende do ambiente tanto quanto o bebê depende do colo. Bora lá? Se o som desregula o bebê, ele desregula ainda mais a mãe. Mas poucas mulheres percebem isso porque aprenderam a sobreviver ignorando, né, os barulhos, as tensões, esses microestímulos que o corpo já não consegue processar. E a maternidade, porém, não combina com ignorar o corpo. Ela exige presença e presença exige regulação. O que quase ninguém fala é que muitos quadros de irritação materna, como explosões emocionais repentinas, sensação de caos constante e exaustão, mesmo após dormir, estão ligados à sobrecarga sensorial acumulada, e não apenas à rotina, ao estresse ou à quantidade de tarefas. O ambiente ele cria o nível de energia disponível no sistema nervoso. Uma casa barulhenta, vibratória ou imprevisível desorganiza silenciosamente você antes mesmo de desorganizar o seu bebê. E existe uma razão simples para isso. Você está em estado de vigilância constante. Por natureza, você monitora o seu bebê. O ambiente e a própria mente ao mesmo tempo. Então pense, o seu sistema nervoso opera no modo hipervigilância funcional, especialmente no primeiro ano de vida da criança. E o corpo está sempre avaliando riscos, reais ou imaginados. É biologia e não é questão de personalidade. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Não me lembro o nome dele agora, depois dá uma olhadinha aqui, que fala sobre essa supervigilância que a mãe sente e nos sobrecarrega, tá? E como lidar com isso. Bom, quando a gente adiciona isso, os ruídos intermitentes da casa, a carga sensorial vai ultrapassar o limite sem que você perceba. Então, simplesmente você começa a sentir a mente acelerando, o peito pode estar palpitando, né, apertando, o humor oscilar sem motivo, paciência se esgotando rápido, sensação que tudo te irrita, que mais? Dificuldade de se concentrar,
vontade profunda de fugir por 5 minutos que seja, quem não, né? E esses sinais não são falta de força emocional, são sinais de um sistema nervoso tentando administrar mais estímulos do que deveria. E aí que a maioria das mães se culpam, porque elas acreditam que deveriam ser mais calmas, mais organizadas, mais fortes. Acham que a irritabilidade é defeito pessoal e quando na verdade é resposta fisiológica a um ambiente que pede demais do seu corpo. Agora pare por um instante e pense, quantas vezes você já entrou em um ambiente que parecia pesado, entre aspas, tá aqui, mesmo sem ninguém falando nada? Quantas vezes você já sentiu paz apenas por mudar de cômodo? Ir ao quintal ou entrar no banheiro para respirar por 30 segundos, por exemplo? Isso não é criação da sua cabeça, é o seu corpo reagindo aos estímulos que ele está percebendo ali naquele ambiente, mesmo quando a sua consciência não percebe. E quando falamos de som, isso fica ainda mais claro. O som intermitente, ele faz algo muito específico no seu sistema nervoso. Ele vai impedir o teu corpo de entrar no estado ventral, que é o estado fisiológico da calma, criatividade, da conexão, da tomada de decisões conscientes, né? E nesse estado ventral, você pensa melhor, você sente melhor, você reage melhor. Mas o estado ventral, ele só ativa quando o corpo interpreta o ambiente como seguro e previsível, né? Então, quando a geladeira fica vibrando irregularmente, ou quando a porta range, ou o ar-condicionado fica oscilando, né? A máquina de lavar muda de ritmo, tudo isso faz com que o cérebro materno receba também mini alertas contínuos. Então, não é medo, não é pânico, é microalerta. Como se alguém cutucasse sua atenção o tempo inteiro, assim como eu expliquei com o teu bebê. Então, você aprende a ignorar cognitivamente, né? Você não fica pensando nisso, mas o corpo não vai ignorar. Ele precisa lidar. E é por isso que muitas mães dizem, eu não sei porque me sinto tão cansada, eu nem fiz tanta coisa hoje. Ou até mesmo, eu explodi com uma bobagem que eu não deveria ter explodido. Estou exausta, eu não sei de onde vem. E vem do ambiente, vem do som, vem da responsabilidade constante, vem do teu corpo monitorando tudo sem descanso real, né? E o bebê vai reagir com choro. E a mãe vai reagir com irritabilidade, né? Acaba sendo uma somatória esse ciclo sem fim. E ambos, na verdade, estão tentando sobreviver ao mesmo estímulo, um ambiente imprevisível. Olha que loucura, né? Parece loucura, mas não é, né? E quando a mãe está sensorialmente sobrecarregada, 3 áreas do comportamento mudam completamente, tá? A primeira é a capacidade de tolerância. Tudo para você parece maior do que realmente é. Então, o pedido simples vira demanda gigante. O barulho vira, um barulhinho súbito ali, vira uma avalanche. O caos mínimo vira desorganização insuportável. E não é porque você é sensível demais, mas porque o teu corpo está em estado de alerta. O segundo, por exemplo, a segunda área do comportamento que muda é a capacidade de presença, né? Você não consegue mais querer brincar. Até quer, né? Mas assim, a gente não consegue mais brincar, se conectar 100% ali como a gente gostaria. Não quer estar ali, pelo contrário, dá uma fugidinha, né? A gente sente uma espécie de distanciamento interno. E não é falta de amor, é falta de espaço sensorial. É o cérebro que está ocupando demais, tentando regular o tempo inteiro esses estímulos, sobrando pouca energia para uma conexão emocional, né? E a terceira área de comportamento que muda também é a capacidade de regular o bebê, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente está com esse sistema nervoso em alerta, a gente não consegue regular outro sistema nervoso em alerta, né? O bebê, ele vai ler o teu corpo. Ele percebe a tensão na musculatura, o ritmo da respiração, o olhar dele busca por pontos no ambiente, ele vê que você está com uma atenção dividida em relação ao ambiente, né? E a mãe, ela acha que o bebê está reagindo
aos próprios problemas, quando na verdade, muitas vezes, ele está reagindo ao estado seu. E o estado materno está reagindo o quê? Ao ambiente. E a boa notícia, né? Mas Thaís, nossa, quanto caos tá me trazendo. Não, calma, a boa notícia é que isso não exige solução complexa, né? A autoculpa não resolve nada. É a consciência que resolve tudo. Então, o primeiro passo é perceber: a casa não é neutra, ela trabalha a favor ou contra a regulação de ambos, certo? E aqui começa um ponto poderoso para a sua jornada como mãe consciente. Você não precisa transformar sua casa inteira para transformar as suas experiências. Isso é riquíssimo. Basta ajustar os pontos que o seu corpo identifica como desreguladores. Vou te dar um exemplo. Já atendi um monte de mãe que dizia a mesma coisa. Sinto que minha cozinha me estressa, por exemplo. E quando a gente analisa, é a geladeira que fazia um zumbido vibratório constante com aqueles picos, sabe, que levam um susto? Eu, pelo menos, levo susto. O problema não era a cozinha, era o som. E qual foi a solução? A gente ajustou o nivelamento. Afastou um pouco da parede, substituiu o apoio para reduzir vibração. Então, assim, é uma micromudança que alterou o clima emocional da casa inteira. Outro exemplo, uma mãe, ela estava muito irritada, sabe? Irritação extrema no final do dia. Descobrimos que a porta do quarto rangia toda vez que ela entrava ou saía. Era pouco? Era. Era discreto? Era. Mas era o suficiente para ativar o corpo toda vez que ela passava por ali. Então, 5 minutos com olhinho, sabe? Ali resolve isso. 5 minutos mudam o humor de uma mãe. E a espiritualidade prática entra aqui também. O Neville Goddard, que eu gosto muito e tem alguns vídeos também aqui, ele falava sobre o estado interno como criador da experiência externa. Então, na maternidade, o inverso também acontece. O ambiente externo vai acabar o quê? Moldando o estado interno. É neurociência pura, né, também. O ambiente é espiritual quando sustenta o seu corpo. E o ambiente é uma oração silenciosa. Quando você cuida da sua casa como campo sensorial, você não está buscando perfeição. Está criando as condições para que o seu corpo descanse. E um corpo que descansa, como já falei por aqui, reage melhor, ama melhor, presencia melhor. E o seu filho precisa de uma mãe presente, não perfeita. E a mãe precisa de uma casa que não drene a sua energia. Essa é a base da maternidade consciente. Bom, agora que você entendeu o impacto do som no seu corpo também, eu quero trazer aqui algumas ferramentas que você vai descobrir. Como reorganizar o ambiente sonoro da casa para que ele trabalhe a seu favor. E como isso muda imediatamente o clima emocional da sua família inteira. Existem 3 níveis no ajuste do ambiente sonoro da casa: percepção, intervenção e manutenção. Eles parecem simples, mas juntos criam uma mudança tão profunda no corpo da mãe e do bebê que muitas famílias relatam transformações em poucos dias. Isso porque você não está apenas eliminando sons, está reconstruindo a sensação de segurança dentro do próprio lar. Então, começamos pelo ponto mais óbvio, porém o mais negligenciado, que é a percepção. A maioria das mães nunca parou conscientemente para ouvir a casa onde vive. Elas escutam o bebê, os passos, o tempo passando, mas não escuta a casa. E a casa fala pelo barulho do motor, rangido, estalos, água do cano, vento entrando pelos vãos. Fala mesmo quando você está cansada, que só quer silêncio. E aí que a percepção desaparece. Então, vamos começar pelo começo. O que o seu corpo está escutando que você não percebe mais? Faça um experimento rápido. Quando terminar esse vídeo, entre no quarto do seu bebê, feche a porta e fique ali por 30 segundos em completo silêncio. 30 segundos é o suficiente para que o cérebro pare de procurar estímulos externos e comece a registrar os internos. É nesse momento que você vai notar vibrações mínimas do ar-condicionado, compressor da geladeira iniciando o ciclo,
Ruído do exaustor do banheiro, mesmo que desligado. Oscilação do motor da máquina de lavar lá longe. Portas que rangem, mesmo fechadas. Eletrônicos emitindo zumbidos constantes. O que mais? Ruído elétrico do monitor, como que chama? Babá eletrônica. Isso tudo está presente para o bebê. Então, o bebê vai reagir exatamente como o corpo reage à imprevisibilidade, ativando vigilância. Feita essa percepção, a gente entra na segunda etapa, então, que é a intervenção. Aqui a beleza do processo está no fato em que ele não exige perfeição, ok? Nem dinheiro, nem reformas. Exige apenas intenção. A intenção é que vai mudar a forma como você observa e a observação muda a forma como você age. Então eu vou te conduzir por 4 áreas de intervenção. A primeira é sons intermitentes, né, que é o maior ladrão de calma. Então são ruídos que começam e param. Ativa o sistema de microalertas. Você não precisa eliminá-los completamente, mas tenta suavizar. Então vamos lá, para a porta que range. Coloca ali uma gota de óleo mineral ou de silicone. Já vai resolver. Geladeiras vibratórias, coloque apoio de borracha ou ajuste o nivelamento. Procure ver também se o motor não está muito colado na parede, tá? Ar-condicionado oscilando, faça manutenção, faça uma limpeza de filtros, tudo isso vai reduzir esses picos de ruído. Móveis bambus, você pode tanto colocar filtro na base, né, estabilizando a vibração, como fazer o ajuste necessário que está precisando. E os exaustores barulhentos, você vai verificar as folgas internas e fazer o ajuste necessário, tá? Esses pequenos ajustes físicos vão produzir grandes ajustes emocionais por aí. O segundo é o silêncio absoluto. Não é a solução. É importante entender isso. Os bebês não precisam e não devem viver em silêncio perfeito. Dentro da tua barriga não era silencioso. Pode ter certeza, era muito barulho. O silêncio total, ele aumenta a sensibilidade auditiva, deixando o bebê ainda mais reativo quando o ruído inevitável acontece. Então, além de ser barulhento dentro da tua barriga, tem muitas mães que evitam barulhos de tudo quanto é forma, e não é essa a ideia. O objetivo não é criar um tempo, é criar previsibilidade, né? É aquele barulho que fica fazendo alerta o tempo inteiro. Então é aqui que vai entrar o ruído branco, que você vai usar com intenção. Ele não serve para abafar tudo e ele serve para estabilizar o mundo. Então ele não vai abafar o mundo, ele vai estabilizar o mundo. E o ruído branco, ele vai recriar o padrão sonoro intrauterino, que vai ser constante, repetitivo, seguro. Mas uma atenção muito aqui. Usado o dia inteiro, o ruído branco ele deixa de ajudar e ele começa a sobrecarregar, tá? Então ele deve ser usado para indução de um sono ou durante o sono, dependendo da criança, durante momentos de irritação, durante transições difíceis, tipo de um banho para uma troca ou até mesmo no final do dia. Mas ele não precisa ser alto e ele não precisa estar próximo do ouvidinho do teu filho, tá? Fora isso, a criança ela precisa da textura real da casa para desenvolver a regulação sensorial, senão você está fugindo também dela diante do som do mundo, ok? A terceira é coerência entre som e a função do ambiente. Todo ambiente ele vai comunicar algo. Calma, movimento, foco, descanso. Então o som ele precisa conversar com a função. Se ele está no quarto do bebê, tenta trabalhar com sons suaves, constantes, com nenhum pico, porque ali o foco é acalmar, é dormir, é descansar. A sala vai ter sons mais ricos, a vida vai estar acontecendo, ali já é um movimento natural. O banheiro vai ter ecos e vibrações que elas precisam ser suavizadas durante os rituais noturnos, né? Para que a criança, o bebê, não vai desperto para dormir, por exemplo. A cozinha, ela tem ruídos ali inevitáveis, mas se você organizar em blocos, cozinhar de uma vez, não o dia todo, você consegue aí regular melhor os sons da cozinha. Quando você cria essa coerência sonora, você está também criando uma coerência fisiológica.
tá? E a postura sonora, né, sua, esse é o ponto mais ignorado e, ao mesmo tempo, mais transformador. O bebê, ele vai reagir ao ambiente, mas, como eu falei aqui, ele reage principalmente ao corpo da mãe dentro desse ambiente. Então, a forma como você se movimenta, coloca objetos, fecha a porta, inicia tarefas, tudo cria um campo sonoro. Então, não é sobre ser cuidadosa, é sobre ser consciente. Quando você fecha a porta devagar, caminha com ritmo estável, pega objetos com suavidade, evita bater panelas desnecessariamente, cria intencionalidade na rotina. Você não está fazendo mimos ou evitando barulho, você está regulando seu próprio corpo e isso regula o bebê. E aqui, mais uma vez, entra a espiritualidade prática. O ambiente é a extensão da sua presença. Cada ação sua cria um som e cada som molda uma experiência emocional. Você não controla o mundo, mas controla a forma como ocupa o seu espaço. E isso é poder, né? A manutenção do ambiente que é vivo, como que faz, né? A terceira etapa é entender que o ambiente não é estático. O som, ele muda conforme a idade do bebê, o seu próprio estado emocional, as fases do desenvolvimento, a dinâmica familiar, o horário do dia. Por isso, a manutenção não é técnica, é escuta, é percepção, né? Escutar a casa, o bebê, escutar a si mesma. O ambiente regulador hoje pode se tornar desregulador daqui a 3 meses, né? Um bebê mudou. Os bebês crescem, rotinas mudam, estímulos aumentam e por isso você volta, observa e ajusta. Não existe fim, existe fluxo. E quando você entra no fluxo, tudo se reorganiza. O corpo, o vínculo, o descanso, a energia. É uma maternidade consciente que não exige perfeição, exige percepção e percepção, nesse caso, é cura, tá? Bom, essa é a primeira parte. Eu vou dar uma pausa e vou dividir, como eu falei, esse vídeo em duas. Então aqui a gente viu como o som desregula e como você pode fazer, né, para trabalhar, entender os sons da sua casa. E na próxima parte, o que fazer depois que você descobre esses sons que estão desregulando você e o seu bebê, tá bom? A gente vai falar sobre transformar o ambiente em alinhado, né, como referência em maternidade, em espaço de presença, tá bom?